Mas a gente vê aqui um retrato de um homem que estava encarcerado com uma sentença de morte já decretada. Paulo escreve 2 Timóteo na sua prisão final em Roma, porque Paulo ele foi encarcerado uma vez numa prisão domiciliar, onde ele podia sair e voltar, onde ele tinha uma certa desenvoltura para poder fazer algumas coisas. Mas aqui nessa carta ele já está no final da sua vida. Paulo está com aproximadamente 66 anos de vida, aproximadamente. E ele está numa prisão, se pudéssemos falar hoje, uma prisão de segurança máxima, com a sua sentença de morte por decapitação decretada. Então são as últimas palavras de um homem que viveu com intensidade a sua vida em Cristo. Foi um homem que entregou verdadeiramente a sua vida para Jesus. Porque quando nós falamos hoje, em determinados ambientes, em entregar a vida para Jesus, as pessoas logo remetem a erguer a sua mãozinha no final de um culto, com lágrimas nos olhos, querendo entrar para uma nova ideologia, querendo entrar para uma nova religião, achando que no outro dia os seus problemas vão acabar. Mas quando nós falamos de entregar a vida para Jesus, nós estamos falando disso, de um homem que está numa prisão e que pelo fato de estar numa prisão não está falando: ai meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Ai meu Deus, por que eu estou aqui? Ai meu Deus, o que eu fiz de errado? Por que você está me punindo? Por que você está aqui? Não. Ele está aproveitando o seu momento para poder relatar todo o seu sentimento e poder fazer com que a mensagem que foi depositada nele se estendesse para a vida de um filho chamado Timóteo. Nós vamos ver que Paulo não chama Timóteo de meu amigo, Paulo não chama Timóteo de aquele cara, Paulo chama Timóteo de meu filho. É muito legal a forma, esse carinho com que Paulo ele trata Timóteo. Porque ele entendia que Timóteo era uma extensão dele. Paulo, pelo fato de não ter filhos gerados de forma natural, ele achava em Timóteo um rapaz que tinha todas as qualidades para poder pregar a palavra de Deus. Um jovem que tinha o seu coração queimando por Jesus, a tal ponto de poder viver também tudo aquilo que Paulo viveu. E Paulo entende que ali está uma extensão do seu ministério. Em primeiro lugar, nós vamos entender que nós tivemos um ministério frutífero aqui nessa terra, não porque a gente pregou para a multidão, não porque a gente tem 600 mil seguidores no Instagram, não porque isso é aquilo, mas quando nós temos a capacidade de gerar filhos no Senhor. E a gente vai ver aqui um retrato de um jovem que estava pregando o evangelho no meio de um monte de coroas que estava ali na fé. Pedro já estava velho, João já estava velho, a galera tudo que viu Jesus já estava tudo velho. E aqui estava um jovenzinho, que a tradição diz que era provavelmente um jovem tímido, um jovem até então inexperiente, mas com uma vontade tremenda de pregar Jesus, queimando tremendamente por Jesus. Sabe por quê, gente? Deus sempre, nunca se preocupou com pessoas que têm doutorado, pessoas que sabem muito, muito pelo contrário. Todas as vezes que eu encontrei com pessoas que arrotavam as suas qualificações, arrotavam os seus títulos, arrotavam as suas prerrogativas, essas nunca foram para frente. Mas quando eu enxerguei pessoas que queimam por Jesus e que se submetem àquilo que Jesus tem para aquele momento na vida delas, essas pessoas verdadeiramente fizeram a diferença. Porque existe uma diferença entre chamado e vocação. Vocação é algo que Deus quer trabalhar comigo ao longo da minha vida. Só que dentro da minha vocação vão haver muitos chamados. Para que eu possa exercer a minha vocação de maneira correta, um dia talvez eu vou ser chamado para ser o quê? Varredor da frente da igreja. Para que eu possa exercer a minha vocação de maneira correta, muitas vezes eu vou ser chamado para ser porteiro da igreja.
E não só dentro da igreja, muitas vezes eu vou ser colocado talvez como um coletor de lixo ali fora, não denegrindo qualquer coletor de lixo, ou talvez eu vou ser chamado para ser um engenheiro de uma fábrica, ou seja, a partir do momento que Deus ele tem um chamado, uma vocação para você, Ele vai chamar você para poder exercer algumas atividades para que você seja completo naquilo que Ele quer que você faça. Porque às vezes a gente fica bitolado, a gente acha que para trabalhar para Deus, a gente tem que sair pregando por aí, né? Eu me converti, agora o que você está fazendo, né? Eu estou pregando. Cara, o evangelho do reino ele é muito mais que isso. O evangelho do reino ele é testemunho. O evangelho do reino ele é vida no altar. O evangelho do reino é secreto bem estabelecido na nossa vida. Então ele chama esse jovem, o jovem Timóteo. A palavra Timóteo quer dizer aquele que honra a Deus. Eu falo, a Bíblia é muito legal, porque Deus parece que Ele chama as pessoas de acordo com o nome delas. Parece que Deus coloca no coração dos pais dessas pessoas que romperam na fé, e o nome delas coincidia com aquilo que elas faziam. E a gente vê que Timóteo era um cara que honrava a Deus, era um cara que abriu mão de tudo, era um cara que era filho de um pai grego e de uma mãe judia. Era um cara que não vinha da linhagem de Israel. Mas Deus achou nele um coração que queimava. Então ele começa a escrever, como uma extensão do seu ministério. Ele vai falar que lembrava das lágrimas de Timóteo. Verso número 4. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento. Então a gente começa a ver algumas das qualificações de Timóteo. Timóteo, ele sai de um meio que não era o meio comum para poder viver aquilo que Deus tinha. Ele vem de um pai grego, apesar de ter uma mãe judia, mas ele se lança ao ministério. E uma coisa que era característica, que Paulo podia lembrar da vida dele, que era o quê? A sua fé sem fingimento. Ou seja, ele era um cara íntegro. Ele era um cara que a mesma coisa que ele era na casa dele, ele era aqui na igreja. A mesma coisa que ele é na casa dele, ele é no serviço dele. A mesma coisa, a mesma fé que ele prega em qualquer lugar que ele vá, é aquilo que ele tem dentro dele, é aquilo que ele vive com Deus. Você já parou para avaliar se verdadeiramente a sua fé não é sem fingimento? Porque quando a gente vem para a igreja, a gente gosta de vir aqui na frente, e a gente chora, e a gente adora o Senhor, e isso é maravilhoso. Mas será que eu tenho feito isso também dentro da minha casa? Será que nós temos feito isso nos momentos que nós podemos fazer? Será que ao volante do seu carro, no momento que você está ouvindo um louvor, as mesmas lágrimas que são derramadas aqui, você consegue derramar no volante do teu carro? Porque parece que quando nós somos inseridos no meio do ambiente religioso, e quando nós começamos a olhar para o nosso lado, e a gente começa a ver as pessoas fazer alguma coisa, parece que há uma competição velada para provar quem é o mais espiritual que o outro. E meus amados, nós servimos a um Deus que tem os olhos como chama de fogo. Não adianta eu querer bancar o espiritual em algum lugar, sendo que o meu coração não fala a mesma coisa que aquilo. Nós precisamos clamar a Deus, nós precisamos de um batismo com fogo, para que a nossa mensagem de fé seja alinhada tanto aqui dentro da igreja, como em todo lugar que nós estejamos. Nós precisamos ter uma mensagem alinhada de fé, que a mesma mão que é colocada sobre as pessoas aqui para clamar por cura, ela possa também, no momento que a sua esposa ou seu marido estiver passando mal, você possa orar. Um dia eu percebi isso na minha vida. Eu vim aqui na igreja, orava por todo mundo, e um dia minha esposa, ela quase não passa mal, minha esposa, né? Ela olhou para mim e falou, amor, com dor de cabeça, passando mal. E eu, tão acostumado com essa frase dela, falei, amor, beleza. Daqui a pouco o Espírito Santo deu uma cutucada em mim. Ele falou, você não é o cara que ora por cura? Você não é o cara que ora por cura lá na igreja? Você não é o cara quando vai fazer evangelismo aí e ter oportunidade de orar pelas pessoas, você não ora por cura? Eu falei, pois é. Eu falei, amor, vem cá. Abracei ela e ministrei cura sobre a vida dela.
E isso só faz com que cada vez mais a gente comece a exercitar para que nós não venhamos ter uma fé fingida. Porque, meus amados, se nós não atentarmos e não vigiarmos para isso, a religiosidade que ainda impera no nosso coração, ela vai nos comer. Ela vai fazer de nós pessoas imitadoras dos demais. E Deus te fez único, Deus te fez exclusivo, Deus te fez uma pessoa única. E você não tem que ficar imitando ninguém. Hoje estávamos falando sobre, muitas vezes, com duas pessoas hoje, a gente caiu no mesmo assunto. Na questão de muitas vezes aqui na igreja a gente viver algo sobrenatural. E às vezes o fato de algumas pessoas caírem e a outra não. Gente, deixa eu deixar claro para vocês um negócio. O fato de você cair não te faz mais espiritual. O fato de você não cair não te faz menos espiritual. Na verdade, isso aí é uma opção que você tem. De uma proposta que talvez o Senhor apresente diante de você. E você, se você aceitar, aquilo vem para a tua vida. Se não, cara, vida que segue. Porque o que o Senhor está mais preparado, está mais preocupado conosco, meus amados, é com uma fé não fingida. De nada adianta você cair aqui no domingo e na segunda-feira continuar caído no mundo. Porque a intenção muitas vezes, não cair no poder, é você sentir uma paz interior, é você receber uma informação do Senhor, é você sentir algo diferente que possa te acrescentar algo. Mas quando aquilo é somente um fingimento, ou porque o cara, se o cara caiu aqui do lado, eu tenho que cair também. Mano, não entra nessa não. Você não foi chamado para isso, sabe por quê? Porque você é amado por Deus e uma vez que o Pai te ama, você não tem que dar satisfação para homem algum. Você não tem que ficar querendo parecer ser o espiritual para fulano, vai buscar ser espiritual no Senhor. Aí você já não vai mais se preocupar em cair. Você vai preocupar em outras coisas. E se o Senhor quiser te derrubar também, Ele tem liberdade para te derrubar. Mas esse não é o propósito fundamental das coisas. O que o Senhor quer trabalhar em nós é uma fé sem fingimento. Para que a gente possa ser sincero diante de Deus. Porque a sinceridade, meus amados, diante de Deus, ela vale muito mais do que grandes obras diante de Deus. Todos os homens que foram sinceros diante de Deus, foram aqueles que viveram uma experiência maior no Senhor. A gente vai ver um homem chamado Davi, um homem segundo o coração de Deus. Um homem que buscava o Senhor intensamente, a preocupação dele em sinceridade, era buscar a Deus. E aquilo que ele fazia como salmo, você pega o Salmo 27, eu considero um dos salmos mais autênticos, um dos salmos que expressa mais o coração de Davi. Eu acho muito legal no verso 4, ele dizendo: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Ele não pedia mais nada, ele pedia uma coisa. Uma coisa ele pedia, ele não tinha preocupação, ele não pediu o templo de Salomão, ele não pediu o governo, ele não pediu nada. Uma coisa ele queria, somente poder exercer a fé dele sem fingimento na casa de Deus. E a gente começa muitas vezes nos questionar por que ele foi quem foi. Porque Davi, apesar de tudo que ele fez, ele conseguiu viver muitas coisas que homens da época não viviam. Você já parou para perceber como que Davi, ele conseguiu comer aqueles pães da preposição e não ser fulminado? Porque a mensagem da Bíblia era o quê? Somente o sacerdote poderia entrar no lugar santo para poder ministrar no candelabro, para poder ministrar na mesa e para poder ministrar no altar de incenso. E somente o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos. Mas um dia Davi está fugindo dos inimigos. Ele chega, o sacerdote Abiatar, e fala: eu preciso comer, o que tem aí? Cara, tem uns pães da preposição ali. Ele comeu e ainda deu para os seus soldados poderem comer. Você já parou para perceber por que ele não foi fulminado por causa disso? Porque ele tinha uma fé não fingida.
Quando ele chamava Deus de Pai, quando ele chamava Deus de Senhor, ele não falava apenas como uma voz, como algo de uma boca para fora, mas ele vivia aquilo. E quando você vive na posição de filho, como você se sente como filho, quando você é amado como filho de Deus, você já não está sujeito mais às regras religiosas vigentes, você está sujeito a uma intimidade com o Senhor. E o filho que tem intimidade com o pai, ele entra dentro da casa, pega o que quer para comer na hora que quiser. Quando o pai vê que aquele filho é maduro e ele sabe o que está fazendo, o pai permite algumas coisas que o filho que é menino já não pode fazer. Meu filho é uma criança, ele tem hora para comer dentro de casa, é uma luta para fazer isso, mas ele tem hora para comer dentro de casa. Não dá para ficar acordar de manhã e querer comer doce de leite de manhã, porque vai fazer mal para ele. Mas eu tenho certeza que quando ele for adulto, ele já vai entender isso, porque ele tem sido educado desde criança para poder não fazer esse tipo de coisa. Ele torna-se um filho maduro, onde eu posso falar para ele: filho, pode ir lá no armário e comer o que você quiser. Davi, ele vivia essa fé não fingida. Aí muitos podem perguntar, mas um dia ele chegou a pecar, pecou porque ele é homem, pecou porque ele não vigiou, assim como acontece com todos nós. Mas graças a Deus, meus amados, nós vivemos numa época chamada graça. E essa época chamada graça, que eu falo para você que não se manifestou somente na cruz de Cristo, ela se manifesta já no Éden. Uma vez que a pessoa entendeu o que é graça, ela tem a capacidade de pecar, se arrepender e não fazer de novo. Por isso que ele é chamado homem segundo o coração de Deus, porque ele assassina, ele adultera, mas depois de tudo aquilo, você não vê mais ele assassinando e você não vê ele mais adulterando. Porque a gente acha que é santo quem nunca pecou, e quem nunca pecou, segundo 1 João, vai dizer que é mentira. Quem fala que nunca pecou, a Bíblia vai dizer, não sou eu que estou falando, vai dizer que é mentiroso. Mas aquele que erra, se arrepende e segue o caminho, usa os seus créditos de graça para poder crescer na intimidade com o Senhor, esse sim, ele atinge um outro patamar. Aí a gente pode olhar para um Davi que fez tudo isso e não morreu. Por quê? Porque vivia uma fé não fingida. Quando ele julgava o Senhor, como seu pai, ele entendia que verdadeiramente ele era filho. Eu pergunto, muitas vezes nós adoramos ao Senhor uma coisa, assim, muitas vezes nós adoramos ao Senhor com algumas músicas, deixa queimar, eu não tenho nada para mesa, eu vim aqui para me entregar a Ti. Será que quando nós louvamos isso, será que nós estamos fazendo isso de uma forma poética somente? Ou será que estamos exercendo uma fé sem sentimento, uma fé sem fingimento? Era uma característica que Timóteo tinha, que fez quem ele foi. Um jovem onde Paulo pôde entregar a igreja rapidinho para ele. Ele era um jovem que naquela época ele dirigiu uma igreja chamada Igreja de Éfeso, que era uma das igrejas mais proeminentes na época. E talvez algumas pessoas que pudessem olhar e falar: pô, rapazinho tão jovem desse jeito, já está assumindo igreja. O carinha tão jovem, nos dias de hoje, o cara tão jovem, já está voando desse jeito. Gente, sabe por quê? Que muitas pessoas estão voando, e às vezes nós não estamos voando, porque nós estamos, muitas vezes, exercendo uma fé com fingimento. A gente não precisa provar nada para ninguém, não. A obra que Deus faz, meus amados, é dentro de nós. E quando muitas vezes nós adotamos, sabe o quê? O evangelho do politicamente correto. Sabe qual que é o evangelho do politicamente correto? Eu tenho que falar coisas, ainda que sejam coisas do evangelho, que agradem as pessoas a um público. Ai, o que será de mim se eu falar isso para o irmão vai pegar mal comigo. Pô, se está na palavra de Deus, vai falar. A Bíblia vai dizer, meus amados, lá no Antigo Testamento, que quando você vê uma pessoa e ela está se perdendo, e se você não fala nada, o sangue dela é sobre a tua vida. Vai lá ler em Ezequiel capítulo 3, vai falar sobre o atalaia de Israel. Ele fala: filho meu, se eu falar alguma coisa para ti, você não avisar aquela pessoa, e aquela pessoa morrer no seu pecado, o sangue daquela pessoa será sobre a tua vida. Mas se eu falar algo para você,
e você comunicar àquela pessoa, e aquela pessoa morrer naquele pecado, o sangue daquela pessoa será sobre ela mesma. Só que a gente parece que vivemos hoje em dia, meus amados, porque vivemos em dias de mimimi. Vivemos em dias onde há uma dificuldade terrível de nos posicionar. De nos posicionar naquilo que é correto. Eu tenho visto hoje pastores, hoje em dia, que têm medo de colocar a sua posição política, de medo de perder membro de igreja. Gente, eu falo abertamente, todos sabem. A gente entende que hoje nós vivemos uma situação política que está muito difícil a gente escolher alguns políticos. Pega a lista de presidentes que estão lá tentando disputar essa eleição. Está difícil. Então o que a gente tem que escolher? O menos pior. Aí você fala que você vai votar no Bolsonaro, os caras vêm falar, mas o cara tem porte de arma, o cara não... Gente, vai para a Bíblia. Falta Bíblia nessas pessoas. A Bíblia permite a sua defesa de forma legítima. Agora parece que para ficar bem, parece que para as pessoas parece que o cara tem que ser perfeito. Eu não vou votar nele porque ele vai tirar tal coisa, gente. Então vai lá votar num cara que concorda com o aborto, vai votar em partido que concorda com droga, vai votar em partido que roubou o Brasil a vida inteira, para fazer a gente ficar devendo. Mas na época do fulano era melhor. Lógico, ele estava pegando todo o dinheiro que tinha guardado e dando na sua mão. Hoje você está pagando a conta 5, 6 vezes pior. E a gente não vai se posicionar porque o fulano vai ficar ofendido e o menininho vai sair da igreja? Amém, irmão. Se a minha mensagem te ofende, é a mensagem que Deus colocou dentro do meu coração. E essa casa tem vivido dessa mensagem que Deus tem colocado em nós. A gente não precisa viver do evangelho do politicamente correto. Nós temos um posicionamento correto que Deus plantou dentro do nosso coração. E ele vai falar que, no verso número 6, por esta razão te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Como eu disse para vocês, Timóteo, ele era um jovem. E o jovem muitas vezes se intimida com o mais velho. Outro dia eu fui pregar num lugar que só tinha pastor mais velho que eu. E há uma certa intimidação. Eu vim de um lugar onde a maioria dos pastores eram mais velhos que eu. E eu não tinha, pelo fato de eu ter abraçado uma timidez e não querer me expor, e talvez não querer ser rejeitado no meio deles, muitas vezes eu me calei de falar aquilo que Deus queria que eu falasse. Hoje eu me arrependo disso. Sabe por quê? Porque não me acrescentou em nada. Aquilo que Deus tinha para mim, eu estou vivendo isso no Senhor hoje do mesmo jeito. Mas eu temia o que os outros iriam pensar de mim. E Timóteo também começou a viver isso. Como eu disse, era um menino tímido, era um jovem tímido. E havia sido colocado sobre as mãos dele, sobre um presbitério que havia colocado as mãos sobre Timóteo e transferido o dom de profecia sobre a vida dele. Algo que era primordial. E quando eu falo profecia, meus amados, não é somente, assim diz o Senhor, amanhã você vai ganhar o carro. Não, isso é uma parte, é uma palavra profética. Mas o dom de profecia é você conseguir enxergar de forma profética tudo aquilo que Deus está fazendo. Você consegue enxergar de forma profética aquilo que Deus está fazendo na nação? Porque vai falar que o Espírito de Jesus Cristo, ele é o Espírito da profecia. Ou seja, quando você enxerga todas as coisas com o olhar de Cristo, você começa a enxergar e começa a entender aquilo que Deus está fazendo sobre a terra, aquilo que Deus está fazendo no Brasil. Ou você acha que essa crise é algo que não tem nada a ver, que foi simplesmente porque um partido roubou? Não, essa crise foi porque nós, como igreja, lá atrás, quando houve um avivamento, quando Deus, na sua infinita bondade, ministrou a sua mão sobre uma igreja e derramou sobre eles o dom de profecia para poder viver nos dons, para poder viver e fluir naquilo que o Senhor tinha de melhor, sabe o que a igreja fez? Ela foi ganhar dinheiro em cima disso. Levantou-se bandas que cobravam aí 50 mil reais para poder ministrar num show gospel. Levantou pregadores que cobravam e que ainda
Tem um remanescente disso que quer cobrar 15 mil reais para ir pregar na sua igreja. Usaram o dom de Deus para poder satisfazer os seus próprios desejos. Eu falo isso porque na minha época eu já liguei para alguns pastores. Ô, fulano, você não quer vir pregar na minha igreja? Quero. 5 mil reais. Manda o contrato, eu vou mandar o contrato para você, você assina. E você fica comprometido em pagar tanto hotel da melhor qualidade. Mas foi um sistema que aqueles que não entenderam, aqueles que não absorveram o espírito da profecia, começaram a se apossar. Houve uma crise. Uma crise, sabe para quê? Para muitas vezes fechar a torneira desses ministérios, para eles poderem entender que eles não foram chamados para ficar milionários no Evangelho, mas foram chamados para pregar a mensagem genuína de Deus. Porque uma vez que eu pago para alguém vir ministrar o Evangelho dentro da igreja, eu tenho o quê? Como eu estou adquirindo um produto, então eu tenho a autoridade para poder falar para ele aquilo que eu quero que ele pregue. Porque eu estou consumindo um produto. E Deus tem as suas maneiras de acabar com isso. Deus tem as suas maneiras de acabar com a idolatria de um povo. Deus, ele é muito pontual na sua maneira de agir. Eu acho muito legal quando Deus quer tratar algo com a gente. Ele não precisa bater em você, ele não precisa moer, ele não precisa quebrar seu braço, ele não precisa quebrar sua perna, ele não precisa meter um câncer em você para que você obedeça a ele. Ele simplesmente coloca uma angustiazinha em algum ponto da tua vida. Na mesma hora, você vira a chave. Deus, ele sabe o ponto certo. A nossa nação, por anos, viveu uma idolatria do futebol. Você percebe que antes a galera era muito mais fominha de futebol do que hoje? Um dia Deus permitiu que isso acabasse, sabe quando? No dia que teve o 7-1 lá do Brasil. Depois daquilo, diminuiu o número de fominha. É lógico que ainda tem corintiano ainda espalhado por aí. Brincadeira, gente. Mas corintiano é difícil mesmo. Mas Deus ele soube agir no ponto certo para derrubar um altar de idolatria que existia no Brasil. Deus, ele é muito pontual. Deus, ele age na onde tem que agir. E Timóteo estava vivendo essa angústia. Você não precisa, meu amado, de ter vergonha de exercer aquilo que Deus depositou dentro de você. Ah, o que vão falar de mim? Pô, eu recebi algo do Senhor aqui, está queimando dentro do meu coração, mas eu não vou falar, porque vai que o camarada não gosta. Ai, vai que não é a mensagem que ele quer ouvir. Gente, você não foi chamado para servir bandeja de profecia daquilo que os outros querem ouvir. Você foi chamado para ser boca de Deus. Estava no culto semana passada, na quadrangular, que o Kleber estava pregando lá. Daqui a pouco, negócio acontecendo, e eu vi uma jovem do meu lado, quebrantada, e você vê que ela estava querendo algo, ela precisava de algo, mas eu vi que ela queria algo, ela queria uma, como diz o evangélico, ela queria uma benção, ela estava doida por causa de uma benção. E eu esperei acabar o culto. No final do culto, Deus ministrou uma palavra muito profunda acerca da vida dela para mim. Eu falei, pai, eu vou ter que fazer um curso de mestrado para poder ministrar nela aquilo que você está falando para mim. E Deus levou numa passagem bíblica, lá em Lucas 19, na parábola das minas. E eu olhei para aquela jovem e falei, filha, acaba o culto, você fica aí que Deus tem um negócio para você. Ela ergueu um sorrisão desse tamanho. Oh, legal. Vai vir minha bênção aí, né? Falei, então, Jesus está ministrando no meu coração isso. Eu vi que ela fez assim. Né? Eu falei, faz sentido para você? Ela falou, faz. Falei, então, caminha no Senhor, porque aí está a sua bênção. Nessa palavra está a tua bênção. Fé não fingida. Exercer aquilo que Deus colocou dentro de nós. Então Timóteo, ele estava apagado. A chama estava apagada. Ele era como um carvão que estava apagado. Você já fez churrasco na sua casa? O Chicão não sabe o que é churrasco. Já fez churrasco na sua casa? E quando já não acabou a carne, o povo já está tudo com a pança cheia. Aquele carvão que usou para fazer o teu churrasco,
ele começa a apagar. Ele vai ficando murchinho, ele vai ficando apagadinho. Mas ele está lá, aquela vontade de tentando sobreviver. Aí levanta sempre um último bocão, né? Que vê que tem um pedaço de bife lá ainda. Fala, pô, não tem jeito de assar aquele último pedaço de bife. Aí você fala assim, pô, como que eu vou fazer agora? O que você faz? Você pega a tampa da panela, ou pega alguma coisinha, ó. E aquele carvão que estava quase apagando, ele reaviva novamente. Era isso que Paulo estava falando. Cara, o negócio, ainda que a chama pequena está dentro de você, basta com que você venha reavivar aquilo que já está depositado dentro de você. Nós temos que reavivar, meus amados, aquilo que Jesus já depositou dentro de nós. E sabe o que reaviva aquilo que Jesus depositou? Aquele fogo que Jesus depositou dentro de nós? Vento. O vento vai falar do vento do Espírito, vai falar que no dia de Pentecostes, um grande vento entra dentro daquele cenáculo. É o vento, é o oxigênio que faz com que a chama reavive em nós. Então talvez, meus amados, Deus tem colocado um vento na tua vida, Deus tem colocado uma dificuldade na tua vida, não é para te desanimar, não é para você fazer parar de caminhar. Sabe para que está vindo esse vento? Para poder reavivar o dom que há em ti. Porque quando vem o vento, a gente acha, Deus está querendo me moer, Deus está querendo... Não é nada, gente. Deus está permitindo esse vento para que venha reavivar, para que você que não tem mais o teu momento de secreto na tua casa, Deus está trazendo um vento para dizer, cara, se tranca lá no quarto, busca a minha face, e você vai ver as coisas acontecerem novamente. Deus está chamando você para aquele ministério que você abandonou. Deus está falando, esse vento está vindo sobre você, para que você possa agarrar esse ministério de verdade, para que você possa queimar na presença do Senhor, naquilo que Ele tem para a tua vida. Não fique achando, não fique olhando para Deus como um Deus intimidador, como um Deus que quer te punir. Ele é Pai. Ele é Pai que ministra a sua graça sobre nós. E como eu disse, a graça, ela não veio com a cruz de Cristo somente. A graça já está lá dentro do Éden no dia que o homem peca. A graça está ali, porque o homem peca. E a palavra era, aquele que pecar, esse morrerá. Mas no dia que o homem peca, Deus, Ele continua visitando o homem. Deus, Ele continua indo lá atrás do homem. Na viração do dia, Deus estava lá, na hora marcada. E quando Ele percebeu que o homem estava nu, Ele colocou pele sobre o homem. Aquela pele é a graça de Deus. Você não vai continuar andando mais desse jeito, Deus está olhando. Filho meu, não anda dessa forma. Caminha aí. E o que Ele vai falar? Então, para que ele reavivasse esse dom que havia dentro dele. Mas a palavra que queima dentro do meu coração, que Jesus ficou me incomodando esses dias atrás, era: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Algumas versões é porque Deus não tem dado espírito de medo. E quando fala espírito aqui, meus amados, preste bem atenção, é espírito com E minúsculo. Não é algo que vem do céu e que invade o teu ser como se fosse o Espírito Santo. Mas é uma motivação, é um mover, é um pensamento de medo. Deus não te deu um pensamento de medo. Deus não te deu uma motivação baseada no medo. Porque o medo, meus amados, nos faz ficar arredios. O medo nos faz ficar pessoas trancadas dentro do nosso próprio eu. O medo nos faz perder a vontade de nós nos relacionarmos com as pessoas. Já viu pessoa que teve muitas decepções na área sentimental? A mulher casou com 1, a mulher casou com 2, com 3, com 4, com 5. Ela tem medo de se arriscar no 6º. Foi o que aconteceu com aquela mulher quando Jesus cruza com ela no tanque, no poço de Jacó, lá em Sicar. Ela tinha tentado uma vez, 2, 3, 4, 5.
como com nenhum deles deu certo, ela fala que o sexto eu tenho medo. Eu não vou cair de cabeça nesse relacionamento. Eu vou me fechar nas minhas próprias mazelas. Eu vou ficar fazendo do meu próprio jeito. Eu vou fugir para que eu não tenha contato com as pessoas, para que elas não venham me ferir. E o que aquela mulher fazia? Aquela mulher representa a igreja, representa cada um de nós. Aquela mulher ia ao meio-dia buscar água, sabe por quê? Para não encontrar com ninguém, porque meio-dia era o horário menos improvável que as pessoas iriam buscar água naquele lugar. Ela tem uma necessidade, só que ela deixa para poder saciar a sua necessidade por água no período onde ninguém está buscando, porque ela tinha medo de ser confrontada. Ela tinha medo de chegar naquele lugar e alguém perguntar: você é a mulher dos 5 maridos? Ela tinha medo. Mas sempre, meus amados, quando esse espírito de medo começa a nos rodear, Jesus ele vem ao nosso encontro para nos tirar dessa situação. E quando Jesus ele encontra com ela, ele estabelece um diálogo com aquela mulher e falando: eu tenho algo para você, que você não vai ficar precisando, que você não vai precisar mais dessa água aqui. Ela falou: armou. Porque a necessidade que eu tenho, essa vergonha que eu tenho de vir aqui, eu não vou precisar mais, porque esse cara, ele tem algo que vai fazer com que a minha vergonha não seja manifestada. Só que a forma de Deus fazer, meus amados, não é através de remédio. Deus ele trabalha na raiz do problema. Deus ele não trabalha remediando coisas. Então Jesus ele fala assim: então tá bom, você quer da água que eu tenho para você? Amém. Vai lá e busca teu marido que eu quero falar com ele. Vai falar: pois é, eu não tenho marido. Ele: pois bem, 5 maridos já tivesse, mas esse que está contigo nem teu marido é. O que Jesus estava falando naquele momento? Para que você possa viver aquilo que eu tenho para você, para que você possa viver dessa graça, para que você possa viver dessa comunhão que eu tenho para você, que vai gerar, que vai fazer com que as suas necessidades fiquem em segundo plano, que vai fazer com que as suas necessidades, você não viva mais baseado em necessidades. Para que você possa viver isso, você tem que largar alguns comportamentos que te fazem mal. Você tem que deixar esse espírito de medo e entrar de cabeça para uma nova proposta que eu tenho para você. Uma nova proposta que é: vem casar comigo, que uma vez que você casa comigo, os seus próximos relacionamentos vão ser relacionamentos baseados no Senhor. E ela entendeu que ali estava a projeção do verdadeiro marido. Ali a igreja entende que a igreja que deixa as suas mazelas para trás, a igreja que deixa os seus medos para trás, ela consegue viver um relacionamento lindo com o Senhor, não baseado mais em necessidades, mas baseado em propósitos. Você tem uma vida baseada em necessidade, ou você tem uma vida baseada em propósitos? Porque quando você tem uma vida baseada em propósitos, você vai perseguir aquele propósito, e a opinião das pessoas não vai afetar a tua caminhada. Você não vai se mover baseado na aprovação das pessoas. Mas quando a tua vida é baseada em necessidades, toda e qualquer ação tua pode ser julgada. E talvez nesse momento de julgamento você vai se intimidar, porque a opinião das pessoas vai ser contrária. E muitas vezes aquilo que Deus coloca como propósito na tua vida, muitas pessoas não vão entender. E se as pessoas não entendem, elas falam mal de você. E quando você é baseado na opinião alheia, você paralisa e você vive baseada no medo. O medo nos paralisa. E a gente vê que essa mulher verdadeiramente teve um encontro com o verdadeiro marido. Sabe por quê? Aquela mulher que foi ali para matar a sua necessidade básica, que é a necessidade por água. Naquele mesmo momento ela diz a palavra de Deus, que ela deixa o seu balde e vai para a cidade buscar mais pessoas. Porque quando nós alcançamos o nosso destino profético, nós não conseguimos mais nos conter dentro de nós mesmos. Nós queremos buscar mais pessoas para que elas possam viver do destino profético que Deus tem para a vida delas. É assim que Deus faz. E era isso que Paulo estava falando para Timóteo. Cara, existe um destino muito melhor para você, só que você está operando por meio de um espírito de intimidação. Você está operando por meio de um espírito de medo, por uma motivação baseada no medo. Você está com medo de arriscar. E a vida com Jesus, meus amados, eu vou ser obrigado a falar para você, a vida com Jesus, a vida de fé é uma vida baseada em risco.
Mas uma vez que você está firmado na rocha, uma vez que você está baseado em Cristo, esse risco sempre vai trazer um benefício para você. Porque eu posso aplicar na bolsa o meu dinheiro, eu posso colocar na poupança, mas sempre haverá um risco. Teve gente, uma época no Brasil, que depositou todo o seu dinheiro na poupança. Um dia o Collor foi lá e deu uma canetada. Daquele dia em diante, ele perdeu tudo o que ele tinha. Porque tinha medo, porque vivia com a sua segurança naquilo. E muitas vezes nós vivemos dessa forma. Então Timóteo, ele se fechou em si mesmo. Ele deixou de atuar no seu ministério, ele deixou de atuar naquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. E quantos de nós que estamos aqui hoje, nós deixamos de fazer alguma coisa, aquilo que Deus nos chamou para fazer, porque nós estamos baseados as nossas ações no medo. E sabe o que o medo significa, meus amados? Sabe o que o medo significa? Um afastamento do Senhor. O medo significa que muitas vezes nós estamos vivendo em pecado. Porque quando nós vamos para o Gênesis, lá no capítulo número 3, que vai falar da queda do homem. Quando Deus ele vai falar com Adão, fala: Adão, cadê você? Depois você procura lá no texto, ele vai falar: Senhor, quando eu ouvi a tua voz no jardim, tive medo e me escondi. Já percebeu que quando nós estamos operando por meio de um espírito de medo, nós nos escondemos? A gente somos feridos em algumas áreas da nossa vida e passamos a atuar por meio do medo. E a gente começa a falar assim: agora eu vou ficar só no bastidor agora. Agora eu vou ficar num lugar onde ninguém me vê, pastor. Esse dia eu recebi uma pessoa na igreja, aí ela chegou e falou assim: pastor, eu estou chegando aqui, eu era atuante no lugar onde eu estava. Mas eu vi que lá não deu certo a maneira como eu fazia. O Senhor me deixa quietinho aqui na cadeira. O Senhor me deixa escondido aqui, porque eu não quero fazer nada. Operando por meio do medo. Uma pessoa com um potencial tremendo no Senhor. E depois de quase aproximadamente 1 ano, essa pessoa está se libertando aqui dentro para a glória e honra do Senhor. Ela tem entendido que o medo nos paralisa. Então, Paulo está falando assim para ele: cara, Deus, esse medo que vem para você não é de Deus, é muito pelo contrário. É algo maligno, é algo que te paralisa, é algo que limita o teu destino profético. Ele está falando: então por que Deus não te deu o espírito de medo, mas Ele nos deu o espírito em primeiro lugar, o espírito de poder. Esse poder é a palavra dunamis, é a palavra, é aquilo que exprime poder do Espírito. Então, por que em primeiro lugar vem o poder? Para que você saia daquela zona de conforto, para que você se estabeleça para onde Deus quer te levar. É necessário o poder de Deus sobre a tua vida, e já está depositado dentro do teu coração. Basta ser ativado, já está dentro de você, porque o medo não procede de Deus. Então Ele te dá um espírito, e esse Espírito Santo é um espírito de poder. E Ele vai falar que a partir do momento que você opera nesse poder, porque esse poder te faz enfrentar esse espírito de medo, esse espírito de poder te faz levantar, te faz sair da sua posição para buscar o que Deus tem de melhor para a tua vida. Ele faz você pôr a cara para bater e falar: agora eu vou, independente daquilo que vão falar de mim, independente daquilo que vai acontecer, porque o que importa agora é o foco do meu chamado, é o foco do meu propósito, é o foco do meu destino profético. Então Deus te dá o espírito de poder para que o quê? Venha outra coisa operar dentro da tua vida, que é o amor. Sabe por quê? Porque você levanta com esse espírito de poder te dá uma faísca inicial, como acontece com a paixão. Porque já percebeu que a paixão é um poder? É aquela coisa do primeiro olhar de um namorado. Ela olha, a menina olha para o rapaz olha para a menina, eles ficam apaixonados. E o que a paixão produz? A paixão é um fogo, é algo que é um negócio mais quente, porque a paixão ela não vê defeito no próximo. A paixão ela é capaz de olhar para um outro e falar: cara, eu só vi virtude, né? A paixão só vê virtude no próximo, ela não vê defeitos.
Porque se no período da paixão, se no período do poder, essa pessoa ela enxerga algum defeito, ela não segue em frente. Comigo aconteceu assim, eu acho que não deve acontecer com vocês também. Algo que eu vou falar para vocês. Deus tem planos para a nossa vida. Só que dentro desses planos, Deus não revela como eles vão ser executados. Deus um dia falou para mim, ó, você vai ter uma igreja. Só que Deus não falou os problemas que iriam vir junto com a igreja. Por quê? Porque Deus me deu um espírito de poder. Levanta e vai. O resto eu vou revelando para você no caminho. Porque naquele momento que Ele me chamou e eu topei ir, houve o quê? Uma paixão, houve um poder inicial que me impulsionou a tomar esse desafio que lá atrás eu achava que realmente era algo complicado. Mas no processo, a partir do momento que eu tomei esse poder e fui rumo ao meu destino profético, eu fui rumo àquilo que Deus deu para mim, Ele coloca o quê? Um espírito de amor. Porque o espírito de amor vai fazer com que mesmo em virtude das dificuldades, mesmo em virtude das aflições, mesmo em virtude da vontade de você querer parar, você vai se manter. Por quê? Porque o amor de Deus está enraizado dentro do teu coração. E a palavra de Deus vai dizer lá em 1 João, capítulo 4, verso 18, que o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. Porque uma vez que eu estou baseado em amor, eu vou até as pessoas e por mais que elas me firam, ela não me paralisa. Se eu estou baseado em amor, uma pessoa que me feriu, eu vou lá e me acerto com ela. Eu não fico paralisado. Mas a pessoa, quando não age por meio de amor, ela faz determinada coisa, mas quando ela é ferida por alguma pessoa, ela fala, ó, pastor, ali eu não faço mais. Pastor, estou entregando meu ministério. Por quê, filho? Fala para mim, por que você está entregando seu ministério? Ah, porque falaram mal de mim, porque eu não fui bem interpretado. Filho, você não está agindo por meio do amor, você está agindo por meio de quê? Somente de uma mera paixãozinha por Jesus. E nós somos chamados para amar Jesus. Nós somos chamados para amar Jesus assim como Jesus nos amou. Porque vai falar ali no 1 João capítulo 4, verso 19. Nós amamos a Ele, sabe por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Você não ama Jesus porque você é bonzinho. Você ama Jesus porque você olhou para um amor tão grande e fala, pô, não tem como eu não amar esse cara. E quando você olha e fala, não tem como amar esse cara, não amar esse cara, você faz tudo por ele. Você faz tudo por ele, porque as suas motivações são baseadas no amor. Aí Paulo vai poder dizer em 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, porque o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim, que um morreu por todos, logo todos morreram. E se ele morreu por nós, nós não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Porque eu vejo a obra de amor que ele fez na cruz. Então, quando eu saio da minha inércia, levanto com o poder, opero por meio do amor, que suporta todas as coisas, porque o amor tudo suporta, não suspeita mal. O amor, ele não desconfia de ninguém. O amor não se ensoberbece. Quando eu opero por meio desse espírito que Deus coloca em nós, automaticamente eu vivo numa vida de moderação. O que é esse espírito de moderação? É eu viver uma vida equilibrada, uma vida onde as circunstâncias jamais não me afetam, porque eu sou uma pessoa em equilíbrio. Sabe por quê? O pecado, o que é o pecado? É um desequilíbrio dos nossos instintos. Nós temos um instinto de quê? De alimentação. Nós temos um instinto de autoproteção. Nós temos um instinto de comunicação. Nós temos um instinto de reprodução. O que é o instinto de alimentação? Eu preciso comer. Se eu não comer, eu morro. Eu tenho um instinto depositado por Deus em nós, que é de reprodução. Todo mundo quer ter filho, todo mundo quer reproduzir, todo mundo quer gerar. São poucos os que não querem isso. Eu tenho um instinto de autoproteção. O que é o instinto de autoproteção? É alguém tacar uma pedra aqui em mim, automaticamente eu me protejo. O problema é que quando esses instintos, eles estão o quê? Eles não estão operando por meio de moderação, eu acabo pecando. Vou dar um exemplo. O instinto de reprodução.
Se o camarada, ele tem esse instinto de reprodução em baixa, ele o quê? Ele não faz o compromisso com a mulher dele lá na cama. Ele não se deita com a sua mulher, ele não atende às expectativas sexuais da sua esposa. Mas ao mesmo tempo, se ele está com esse instinto de forma elevada na sua vida, o que acontece com ele? Ele vai sair pegando todo mundo que ele vê para a rua. E Deus nos deu o espírito de moderação. Nós temos um instinto de quê? De alimentação. O camarada que come de menos, ele vai ter o quê? Ele vai ficar doente, porque ele vai ter uma anorexia. Ao passo que o camarada que come demais, ele vai ficar obeso. Deus nos deu o espírito de moderação. Deus nos chama para ter uma vida equilibrada, meus amados. Por isso ele vai dizer, verso 8: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, segundo as nossas obras, não segundo as nossas obras, mas conforme a própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Quando nós operamos nesse espírito, a gente não vai se envergonhar de nada daquilo que é do Senhor. Porque eu vejo que algumas pessoas ainda, quando não têm um amor genuíno por Jesus, elas se envergonham de falar algumas coisas. Ah, você pertence àquela igreja? Ah, vou lá. Quem que é seu pastor? Ah, o fulano lá. Às vezes a gente não adota aquilo que Deus deu para nós. E só para finalizar, meus amados. Sabe quando o pastor fala só para finalizar, o que quer dizer? Que ainda tem mais uma hora de culto. Capítulo 8 de Romanos, verso 12. Assim, pois irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Aquilo que eu falei, ele mortifica esses instintos e vive de forma equilibrada. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. O que te faz ser filho de Deus? Levantar a mãozinha para Jesus? Não, você ser guiado pelo Espírito de Deus. É isso que te faz ser filho de Deus. Agora ele diz aqui, porque não recebestes o espírito de escravidão, ou em outras versões, porque não recebeste o espírito de escravidão, para viver de outra vez atemorizados, ou seja, por meio de medo, mas recebestes o espírito de adoção, baseados nos quais chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amados, sabe qual a receita para você viver o máximo do seu potencial no Senhor? Sabe qual a receita para você viver em plenitude aquilo que Deus tem para a tua vida? Você reconhecer que você é filho de Deus, apesar das tuas falhas. Você reconhecer que você é filho de Deus e que Deus está trabalhando na tua condição. Deus está trabalhando na tua vida para que você possa viver o melhor de Deus nessa terra. Porque você não tem mais aquele espírito de escravidão. Sabe qual que é o espírito de escravidão? É o espírito de quando você vivia no pecado. Quando você vivia no pecado, você era escravo do pecado, você tinha que pecar para se autoafirmar. Quanto camaradinha que está aqui, que tinha que pegar 10 moedas na noite para falar que era homem. Estava baseado no pecado. Quanto mulher tinha que sair com 5, 6, 7, 8, 9, 10 para falar que era mulher de verdade. Quantas vezes nós compramos um carrão bonito para poder impressionar a mulherada na rua, achando que aquilo satisfaria o nosso coração. Éramos escravos do pecado, e Deus está falando, esse espírito já não te domina mais. Você pode até pecar hoje, mas você não peca mais intencionalmente, você não peca mais por dependência do pecado. Sabe por quê? Porque Deus te deu um espírito de adoção, e o espírito de adoção tem que falar assim: se o Pai me ama, eu não devo nada para ninguém. Se o Pai me aprova, eu não tenho que buscar aprovação alheia.
Meu filho veio chorando antes de ontem, indo para a escola. Ô pai, os meninos lá na sala de aula falou que eu não sou ninguém. Falou que eu não valho nada. Eu bati na perninha do meu filho, assim, vindo da escola. Eu falei, filho, se o teu pai está te falando que você é especial, que você é amado, e que você é bom nas coisas que faz, o que os outros falam, não importa para ninguém. É o teu pai que vai te levar na escola para jogar bola. É o teu pai que vai te levar para outras coisas. É o teu pai que vai te dar destino. Se eles estão falando alguma coisa, não dá ouvido para aquilo que eles estão falando, porque o teu pai está te falando. Você é amado e você é especial no meu coração. E a mensagem de Deus para você aqui nessa noite, sabe o que é? Não ande por meio de espírito de medo. Não tente fazer do teu próprio jeito, criando as suas próprias barreiras e criando as suas próprias muralhas, achando que com isso nada de mal vai te acontecer. Ei, uma hora o mal chega. Sabe por que o mal chega? Porque até a palavra de Deus vai dizer que até para aqueles que estão no Senhor, um dia o dia mal vai chegar. Quanto mais para você que opera no espírito de medo. No capítulo 6 de Efésios, Paulo vai dizer que para que você se revista da armadura de Deus, para que quando chegar o dia mal, você permaneça, você resista. Ou seja, Paulo está falando ali para aqueles que estão firmes. Então, se até para aqueles que estão firmes o dia mal vai chegar, quanto mais para aqueles que estão operando por meio de medo, pode ter certeza que esse medo não vai proteger você. Mas quando você se coloca à disposição do Pai, para poder alcançar o destino que Ele tem para a tua vida, por mais que as aflições venham, ela não vem para te derrubar, ela vem somente para reavivar o dom que há em ti. Eu quero convidar você para se colocar em pé.